Vamos lá, então, terminar a histologia, né? Já estávamos falando de sistema, aliás, de tecido muscular. Depois vamos para o tecido nervoso, já fechamos esse assunto de histologia e passamos para o próximo, que é imunologia. Também é um assunto que é complexo, e pelo fato de ser complexo, também não dá para a gente acelerar demais aí. Então, a histologia, ela não é difícil, mas tem muita informação. E a imunologia, ela é mais difícil, tem menos informação, mas ela é mais difícil. Então, tem que tentar segurar um pouco aí o ritmo para não acelerar demais. Vamos, então, primeiramente para o planeta Bio, onde nós estávamos ali só para terminar a parte da histologia. Isso. Aqui. Prontinho. Então, eu estava falando que essa diferenciação entre os tipos de tecido, ela pode ter por base a morfologia, ela pode ter por base o padrão de contração. E aí você tem que saber as duas coisas, porque ora se pergunta sobre a morfologia, ora se pergunta pelo tipo de contração. A pergunta mais frequente é relacionada ao tipo de contração, porque é mais fácil, né? Mas se fala de morfologia, possivelmente alguém te dá figuras como estas aqui, né, que estão que aparecem aqui, para que a partir delas você diga qual é o tipo de tecido, que você justifique como você chegou a essa classificação por elementos que você está vendo aí. Então, eu estava dizendo que como saber? Bom, estriado são esses que têm estrias. Então, se não tiver estrias, você já classificou, é o tecido liso. Fechou, né? Bom, como diferenciar o estriado esquelético do cardíaco? Aqui você tem que notar que cada célula tem vários núcleos, então é polinucleado, e aqui é mononucleado. Tem mais alguma informação da morfologia que me ajuda a diferenciar? Tem. Aqui, cada célula, embora cada uma delas tenha vários núcleos, elas são individuais. Cada uma é uma, tá? Aqui, elas estão em anastomose. Se você não lembrar dessa palavra, não tem problema, né? Uma palavra complicada. Que quer dizer o quê? Que o citoplasma de uma está conectado com o da outra. Então, elas estão todas interligadas. Então, apesar de aqui cada célula ter um núcleo só, o que na verdade você tem é como se fosse uma célula bem grandona, única, com vários núcleos. Que diferença vai fazer, né? A hora que uma contrair, todas contraem ao mesmo tempo. Estou fazendo um comparativo só para você entender, né? Na musculatura esquelética, seria como aquela ola que o pessoal em torcida de futebol faz. Então, levanta um grupo, depois, a hora que esse grupo abaixa, levanta o próximo, e abaixa, levanta o próximo. Então, seria uma contração sequenciada. Essa é a musculatura esquelética. A musculatura cardíaca seria como se toda a plateia levantasse junto ao mesmo tempo. Entende? Contraiu um, contrai tudo. O que é excelente, pensando que o tecido cardíaco forma o coração. Então, a hora que contrai, contrai mesmo. E contrai tudo ao mesmo tempo para valer. Entende? Então, agora vamos lá, a questão do padrão de contração. O tecido muscular esquelético é o único cuja contração é voluntária, não obedece ao sistema periférico somático. Os outros dois são involuntários, tá bom? Então, voluntário só pode ser esse daqui. Involuntário tem duas opções. Como distingui-las pelo padrão de contração? O cardíaco é um involuntário rápido, e aqui eu tenho no liso um involuntário lento, o que também faz muito sentido, né? Porque o sangue tem pressa de chegar às células, fazer suas entregas. E aqui precisa ser devagar,
né? O esôfago vai contrair e o alimento vai descer lentamente até o estômago, porque o estômago ele recebe uma porção, vai trabalhar com aquela porção e as outras vão ficar esperando a vez. Não é assim, contrai tudo, empurra tudo de uma vez, enche o estômago. Não, não é assim que funciona. Pensando em termos de intestino também, o alimento está descendo passando pelo intestino, tem enzima sendo lançada, tem digestão acontecendo, absorção acontecendo. Já pensou se passasse rápido demais? Será que ia dar tempo de digerir? Será que ia dar tempo de absorver? Não é mesmo? Que é quando, por exemplo, acontece a diarreia, o negócio acelera, né? E aí sai água mais do que devia, por isso que as fezes ficam aquosas, perde nutriente, perde um monte de coisa. Né? O que você não deveria perder, você perde. Então, veja como é importante que a contração involuntária da musculatura lisa seja lenta. E lembrando aqui que o músculo liso, claro, o trato digestório tem vários exemplos aí de musculatura lisa, mas temos como exemplo também a bexiga urinária, o útero ele é todo musculatura lisa. As tubas uterinas, porque elas vão contrair também, elas precisam empurrar o embrião em direção ao útero, né? Essa contração é involuntária e lenta. Veja que depois da fecundação ainda tem mais 14 dias até o embrião chegar ao útero. Veja, então é lenta, lenta mesmo, né? Então, esse é o tecido muscular liso. Perfeito? Então, tá aqui os três tipos bem divididos. Aqui mais para mostrar, lembrar um pouquinho, né? Que agora nós vamos para a célula. Né? Vamos pegar uma célula muscular só, isolada. Tá bom? Da musculatura esquelética aqui no caso, né? Que é polinuclear, olha aqui, ó, 2 núcleos na mesma célula. Célula ou fibra muscular é a mesma coisa. Aí vamos olhar para dentro desta célula, lá no nível molecular. O que a gente descobre? Que dentro dela nós temos vários conjuntos actina e miosina. E quando você tem um grupo inteirinho desse aqui, actina e miosina, você chama isso de sarcômero. Então, em uma única célula eu vou ter vários, ó, tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, são sarcômeros. Então, esses grupinhos de actinas e miosinas, que são proteínas contráteis. Então, veja bem, a gente fala assim, o músculo contrai, né? Por quê? Porque as células contraem. E por que as células contraem? Porque dentro dela existem proteínas contráteis, que são actina e miosina. As actinas são essas fibras representadas aqui em amarelo, elas são mais delgadas e mais numerosas, e elas deslizam sobre essas fibras mais robustas, que são as de miosina. Então, a actina desliza sobre a miosina. Se elas se aproximam, contração. Se elas se afastam, relaxamento. Lembra que tinha até uma musiquinha, né? Da actina, miosina, não encurtam-se, só deslizam-se, claro, sempre gastando ATP, sempre usando potássio, usando alguns minerais, né? Faltou mineral porque você transpirou demais, o que acontece? Pode travar o sistema numa cãibra, tá? O que mais para dizer aqui de tecido muscular? Olha, aqui só mais com detalhes, a questão da actina miosina, contraiu as fibras, se aproximam, então diminui o tamanho do sarcômero, relaxou, afasta o conjunto. Aqui, ó, sempre com gasto de ATP, tem cálcio envolvido, tem potássio envolvido, não é glicose envolvida para ter a energia, né? Aqui não vem ao caso, nem aqui. Aqui, ó. Olha a anastomose aqui das células, né? Olha aqui, ó, uma grudada com a outra. Né? Então, só para dar uma ideia melhor disso. Aqui, ó, movimento lento e involuntário, embora que a nossa animação não foi tão lenta assim, né? Mas ele é desse tipo, tá bom? O resto é mais
detalhe mesmo que é desnecessário. Então, para terminar, tecido nervoso, né? O tecido nervoso ele é constituído, como todo tecido, por um conjunto de células diferentes, tá? Mas, Sheila, tecido nervoso, só me vem à mente o neurônio. Que outras células diferentes? Várias, tá? Várias. Cada uma tem um nome, mas a gente chama essas outras aí de células da glia, tá bom? Para resumir, quer dizer, as outras, sem dar muito nome a elas, tá bom? Mas não é só neurônio. A gente fala do neurônio que, claro, é a mais importante, é a mais numerosa, mas não é a única. Sheila, tecido nervoso tem substância intercelular? Tem. Tem líquido circulante? E como tem, né? Porque como é que chega o oxigênio para dar energia para esse sistema funcionar? Como é que chega nutriente para essas células? Né? Então, são as células mais exigentes em termos de oxigenação e nutrição. Então, tem sim líquido circulante aqui. Os 3 elementos do tecido estão presentes aqui. Falando um pouco mais dos neurônios, a gente lembra aqui que eles são constituídos de 3 regiões distintas, basicamente 3, que são os dendritos, que recebem a informação, o corpo celular, onde está o citoplasma, organelas e núcleo, que processa, que interpreta o estímulo, e o axônio, esse prolongamento maior, que é quem transmite já uma resposta elaborada àquele primeiro estímulo, ok? Aí você pode acrescentar aqui uma quarta parte, que na verdade é uma derivação da terceira, que são os prolongamentos ou as extremidades do axônio. Tudo bem? O axônio, ele pode ou não ser coberto com um lipídio chamado bainha de mielina, né? Sendo que esses espaços aqui, né, onde não há bainha de mielina, a gente chama de nódulo de Hanver. Não precisa lembrar desse nome. Só precisa lembrar que há porções não cobertas por mielina e porções cobertas por mielina. Claro que existem neurônios amielínicos, não tem mielina. Esses que não têm mielina, o impulso nervoso caminha devagar e ele pode se perder ao longo do caminho. Então, são poucos, são raros no nosso corpo os neurônios amielínicos. Praticamente a regra em nós é o neurônio mielínico. Lembrando que, sendo a mielina um lipídio, lipídios também atuam como isolante elétrico, o que significa que, para que a informação flua nesse sistema, cada vez que ela dá de cara com a bainha de mielina, a informação tem que saltar, pular. Então, ela vai mais rápido saltando do que andando em linha reta. Então, os impulsos são saltatórios aqui, né? Porque eles têm que ele caminha no nódulo de Hanver, chegou na bainha de mielina, pula e segue, como uma corrida de obstáculos. Tá bom? Lembra que é importante aqui o sentido da condução, então sempre é nesse sentido: dendrito, corpo celular, axônio. As células da glia, vamos falar bem geral delas. Estas células, elas existem para dar suporte. Por exemplo, as células da glia, por exemplo, elas podem sintetizar a bainha de mielina e renovar a mielina dessas bainhas. Elas podem proteger o neurônio, elas ajudam na nutrição do neurônio, sustentação do neurônio. Então, elas são acessórias. Então, a gente muito pouco fala delas, tá? O destaque mesmo é para o neurônio. Vamos lá. Cada neurônio, né, está conectado a um outro neurônio, mas eles não estão ligados. Entre eles há um espaço que a gente chama de sinapse, de modo que esse seja o neurônio pré-sináptico e esse é o pós-sináptico, que vem antes e o que vem depois da sinapse. Chegou na extremidade do neurônio, a informação, o que vai acontecer? Vamos ver com mais detalhe aqui, ó. Quando a informação caminha no axônio, chega no final do axônio, olha só, ele vai empurrar esta vesícula cheia de proteínas,
que são chamadas de neurotransmissores. Esses neurotransmissores vão fluir nesse espaço que é a sinapse, até tocar os receptores dos dendritos. E assim o impulso nervoso segue no próximo neurônio. Sheila, que vesícula é essa? Toda vez que falou de vesícula, lembra, ela veio do complexo de Golgi. O complexo de Golgi está lá no corpo celular. Ele empacotou produtos, liberou na forma de vesículas. Essas vesículas vão lá para o final do axônio, lá na extremidade do axônio, e quando o impulso passa, ele empurra essa vesícula até o finalzinho e ela libera o seu conteúdo, que é um neurotransmissor. Ok. Então, aqui um pouco mais detalhe ainda, ó, olha que bonitinho. Mostra lá, o neurotransmissor na fenda sináptica, tocou o receptor do próximo neurônio, segue o estímulo. Aí chega a parte mais complexa, né? Geralmente a gente aprende isso no sistema nervoso, vocês já tiveram sistema nervoso, então nós já falamos disso, não falamos? Inclusive, eu tinha até que entrar um pouco nesse assunto, do polarizado, despolarizado e o repolarizado. Então, polarizado é aquele neurônio que não está transmitindo ainda, despolarizado, ele está transmitindo, e repolarizado já acabou de transmitir. E a gente viu que isso acontece por uma inversão de polaridade, né? Então, tá negativo dentro, porque na verdade, tá menos positivo dentro do que fora. Fora tem sódio, dentro tem potássio. E aí vem o estímulo e vai fazendo essa despolarização, repolarização. Já aprendemos isso em sistema nervoso, a gente consegue ganhar tempo aqui, né? O polarizado tá aqui, ó. O despolarizado, ó, já inverteu, né? Tá passando a informação aqui. Repolarizado, já recuperou aqui a condição inicial. Bomba de sódio e potássio que a gente viu lá na aula de sistema nervoso, então dá para passar um pouquinho mais rápido aqui. Ó, o nó de Hanver, né? O nódo de Hanver. Aqui é esse espaço por onde a informação caminha. Então, aqui nós terminamos os tecidos, perfeito? Vamos agora para a nossa apostila, fazer os exercícios desta aula. Os exercícios estão na página 19, apenas na 19. São 4 exercícios. Fazendo esses exercícios, a gente conclui essa parte e passamos então para o próximo assunto, que é imunologia. Deixa eu aproveitar aqui e perguntar, Isis, tô sentindo falta do Aidan nas minhas aulas, viu? O que tá acontecendo com ele? Isis? Oi, oi, oi. É que meu PC tá bugando. Cadê Pode seu irmão, repetir? menina? Oi? Cadê seu irmão que não aparece mais nas minhas aulas? Me abandonou? Ah, ele tava com meu pai, tava ajudando meu pai. Né, pois é. Mas eu vou falar com ele sim. Ah, fala pra ele que eu mandei um puxão de orelha. Não posso substituir pessoalmente, mas fala assim, ó, a Sheila mandou um puxão de orelha pra você, que você tá muito sumido das aulas dela. Mas tá Tá bom, então, pode gravada, deixar. então ele pode assistir depois, tudo bem, sem problemas, né? Mas fala para ele que tem que dar prioridade, horário de aula, né? Se fosse de vez em Aham. quando, mas quase que sendo a regra aí para ele, né? Então tá bom. Eu vou falar, pode deixar. Complicado, né? Ter irmão na mesma classe. Então, tem que mandar um recado da professora. Ai, meu Deus, sobrou para mim. Então, né? Bom, vamos lá. Primeiro exercício, página 19. Qual a principal diferença estrutural entre tecido epitelial e conjuntivo? Vamos ver se a gente consegue resumir isso aqui? Diferença estrutural. Tem várias. Vamos começar pelos componentes. Como é que é a composição do tecido epitelial?
Ele é constituído do quê? Apenas de células. Certo? E o conjuntivo? Ele é constituído de quê? Células, substância intercelular e pode ter, nem sempre, que eu vou pôr até entre parênteses aqui, líquido circulante, nem sempre tem, depende do tecido. Faltou um T aqui. Vamos dizer um pouquinho mais? O que mais que em termos de estrutura? O que eu vejo, por exemplo, num epitelial que eu jamais vou ver num conjuntivo? Eu bati o olho e falei, eu vi isso aqui só pode ser epitelial. Tem pouco líquido intercelular. Isso, a substância intercelular é mínima ou ausente, tá? Nem coloquei aqui no caso. E que mais? Você olhou para a célula, o que você vê ali na célula? Que te diz que é um tecido epitelial? Presença de desmossomos, né? Microvilosidades, entre outras coisas. Por exemplo, as células têm todos o mesmo tamanho, e claro, isso não dá para ver, mas elas fazem muita mitose, elas são justapostas. Então, esse padrão aí me deixa claro que se trata de um tecido epitelial. Nenhum outro tecido vai ter isso. Então, se eu vi isso num tecido, isso já me diz que é tecido epitelial. Certo? Questão número 2. Como é o tipo de contração de cada um dos 3 tipos de tecido vascular? Muscular, né? Existe tecido vascular? Não, só se ele estivesse se referindo ao sangue. Mas contração do sangue não é bem isso não, né? Então, não sei se na postura de vocês está assim, na minha está assim. Então, deve ter sido um erro aí de impressão, né? Então, como assim, contração de tecido vascular, né? Tecido muscular, né? Então, nós temos aqui o tecido esquelético, ele tem contração voluntária. O tecido cardíaco, contração involuntária e rápida. E o tecido liso, muscular liso, tem contração involuntária lenta. E assim a gente distingue cada um dos tipos aqui, certo? Questão número 3, quais são as partes básicas de um neurônio, qual a função dos neurônios e a qual tecido pertence, tudo muito básico, muito simples, né? Então, as partes são dendritos, corpo celular e axônio, as 3 partes fundamentais, tá? Só lembrando aqui, se o neurônio é sensitivo, lembra que o dendrito vai ser maior que o axônio, não é? Nós vimos isso lá em sistema nervoso.
Se for um neurônio, um interneurônio, um neurônio associação, as duas partes são iguais, geralmente iguais em tamanho. Já se for um neurônio motor, aí sim o axônio é maior do que o dendrito. Função do neurônio. Função é a transmissão do impulso nervoso e pertence ao tecido nervoso, certo? Vamos lá, para terminar. A quais tecidos pertencem respectivamente os elementos? Ossos, tendões, ligamentos, sangue e mucosa nasal. Vamos lá. Ossos, tecido conjuntivo ósseo. Então, a modalidade de tecido conjuntivo que se chama tecido conjuntivo ósseo. Os tendões, tecido conjuntivo denso modelado, certo? É tendão. E o ligamento também, viu? Pode pôr até junto aqui. Tendões e ligamentos, os dois são tecido conjuntivo denso modelado, que difere um de outro. O ligamento liga osso no osso, o tendão osso no músculo. Sangue. Sangue é tecido conjuntivo hematopoiético. E a mucosa nasal. Pessoal, mucosa é o nome que a gente dá para epitélio úmido, tá? Por exemplo, o epitélio de dentro da boca, mucosa oral. Epitélio de dentro do nariz, mucosa nasal. O epitélio que cobre o estômago, a gente chama de mucosa também, porque ele é úmido, ele tem contato com os líquidos digestivos. O epitélio que reveste internamente o tubo digestório, né, o intestino, os intestinos delgado e grosso, a gente chama de mucosa também, certo? Então, tecido hematopoiético, mucosa nasal é um tipo de tecido epitelial de revestimento. É bom dizer isso, né? Embora ele seja, vou colocar tecido epitelial. Sabe por quê? Porque ele é tanto de revestimento quanto glandular, porque ali tem glândula produtora de muco. Então, ele é dos dois subtipos, tá? Então, tecido epitelial reveste e também secreta muco. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver aqui se eu separei adicional para vocês. Devo ter separado alguma coisinha. Aqui. Exercícios. Vou colocar aqui. Exercícios 37, 40. Bom, aí já entro na imunologia. Eu separei só esses dois porque não tem muito não o que perguntar em relação a tecidos do que, né, diferente do que já foi trabalhado aqui em aula. Então, eu separei só dois exercícios, foi isso mesmo. Beleza? Vamos lá, então, para sistema imunológico. A imunologia ela é trabalhada também na página 17. Então, veja quanto tempo eu fiquei trabalhando com vocês histologia, né? Naquilo que a apostila traz como parte de uma página, não é? Resumido em parte de uma página. E agora vamos para imunologia. Para isso, eu vou continuar com a apostila, porque ali, agora eu acho que está resumido, mas está completo. Tudo aquilo que a gente realmente precisa está lá, né? Uma ou outra coisinha que eu vou ter que pegar ali do Planeta Bio, uma outra imagem, mas no geral tá legal aqui a parte da imunologia. Então, a imunologia
é a ciência que estuda o sistema imunológico, que compreende os mecanismos de defesa do nosso corpo contra agentes que podem causar doenças, que nós chamamos de antígenos, certo? Então, tudo que assim, que não pertence ao nosso corpo, tá bom? Não necessariamente é ruim pra gente, mas tudo que não pertence ao nosso corpo é tratado pelo nosso corpo como um antígeno. Então, o sangue de uma pessoa que foi colocado em mim, né, e não é compatível com o meu, ele é um antígeno, né? Um órgão transplantado de uma outra pessoa, ele atua como um antígeno. Então, tudo que é estranho ao meu organismo, ele é encarado pelo meu corpo como um antígeno. Tá bom? Esse antígeno pode ser de natureza biológica ou não, ele pode ser um grão de pólen. Aidan! Ele pode ser poeira, que não é de origem biológica, né? Enfim, existem vários tipos de antígenos, ok? E o antígeno, ele pode ser desde um organismo unicelular, como um protozoário, uma bactéria, pluricelular, como um verme, ou ainda pode ser apenas uma molécula. Olha só, né? Pode ser apenas uma molécula, que quando entra em contato com o meu organismo não a conhece, tá? Mas vai perceber que não pertence ao meu organismo e isso vai estimular. Fala, Aidan. E aí, Sheila? Olá, sumido! Onde você anda, menina? Eita, Oi, boa, Isis. NAPC. meu computador deixou a muda. Calma aí, Sheila. Deixa eu resolver os esquemas aqui. Viu, Aidan? Cobrei sua Oi. presença aqui nas minhas aulas, viu? A aula tá O gravada. computador daí está multando, não sei porquê. É que eu tive que ir no banco com meu pai hoje. Isso. Mas hoje, né? E ontem? Ontem eu fiquei arrumando o quarto. E semana retrasada? Semana retrasada eu faltei mesmo. Então, tá sumido das minhas aulas? Vê se toma jeito, se aparece. Foi mal. Mas a aula Eu tá começo. gravada. Pega ela aí depois pra você estudar, tá bom? Eu vou começar a assistir elas agora para começar a anotar no caderno. Muito bem, isso aí. Então, o antígeno é aquele que vai promover, né, vai estimular o meu corpo a responder, a elaborar uma resposta contrária, né, destrutiva desse antígeno. E o anticorpo, o que é o anticorpo? É uma proteína do tipo imunoglobulina que o meu corpo secreta, né, e ela é específica para um dado antígeno. Então, para cada antígeno, eu tenho um anticorpo específico. E o que o anticorpo faz? O anticorpo mata o antígeno? Não, não é isso. Primeiro porque tem antígenos que não são vivos, né? O grão de poeira não é vivo, então não posso falar que o anticorpo está matando, né? Mas ainda que fosse um organismo vivo, o anticorpo não tem papel de matar o antígeno. O anticorpo tem papel de se prender ao corpo do antígeno e sinalizar quimicamente para as células que vão fagocitar, que vão englobar e digerir aquele antígeno, certo? Então, este é o papel do anticorpo, ele é um sinalizador químico. Ok. Imunidade é a habilidade do corpo de reconhecer e agir contra um antígeno. Então, quando a gente diz que a pessoa tem uma imunidade boa, ativa, a gente chama essa pessoa de imunocompetente. Assim como quando a pessoa não tem uma boa resposta imunológica, a gente chama essa pessoa de imunodeficiente. Aí, quando a gente fala de imunodeficiente, logo a gente já pensa lá, é o caso do aidético. Sim, mas é o caso dos transplantados, é o caso das gestantes, pode ser até o seu caso, né? Se você tiver aí com uma nutrição deficiente, o teu sono não está legal, você não está dormindo bem, você está muito estressado, não está comendo bem, não está fazendo atividade física, o que acontece? Se você mesmo diz,
olha, meu sistema imunológico está meio baixo, eu tô pegando tudo quanto é doença. É isso. Você está fragilizado no seu sistema imunológico, né? Então, você está imunodeficiente. É um estado temporário, né? Que bom. Mas você está imunodeficiente, tá bom? As defesas. Nós temos defesas específicas, né? E inespecíficas. Também essas defesas inespecíficas são chamadas inatas, porque elas são as primeiras que vão responder à entrada de um antídoto, as primeiras. Então, quais são essas defesas inespecíficas ou inatas? Algumas delas são anatômicas. Por exemplo, a tua pele, a gordura da tua pele, o pH da vagina, o muco do nariz, a saliva da boca, a lágrima do olho, ela funciona como barreiras, né, anatômicas para a entrada de antígeno. Então, posso dizer que ele é uma espécie de defesa do meu corpo? Claro que pode, porque é. Tá? Então, a própria pele já é e aí vai. Nós temos defesas também inespecíficas do tipo fisiológica. Então, entrou um antígeno na gente, a gente vai responder, por exemplo, como? Aumentando a temperatura do corpo com febre. Não, Sheila, mas a febre leva à desnaturação proteica, eu sou proteico. Pois é, mas uma febre moderada mata o antígeno que é proteico e pode ser unicelular, então ele morre. Eu não, eu tenho um certo prejuízo, mas ele perde muito mais do que eu. As respostas fisiológicas também podem ser alterações de pH, né? Então, isso também pode auxiliar como barreira, né? Então, no caso do pH vaginal, ele atua como uma barreira. Qualquer célula, qualquer organismo que caia ali, morre neste pH, ok? O que pode acontecer, né? Ou pode ser, o organismo pode ser resistente, ou no caso do espermatozoide, né? Porque ele também é uma célula que vai cair nessa região, ele vai coberto, envolto em líquido espermático que tem pH básico, ou seja, neutraliza a acidez e é assim que o espermatozoide escapa da barreira da própria vagina, fisiológica da própria vagina. Beleza? Barreiras fagocitárias. Bom, agora nós vamos falar do sistema imunológico, né, propriamente. Então, a barreira fagocitária são as células e os tipos de leucócitos que nós temos, que são aqueles responsáveis por fagocitose. Encontrou antígeno, engloba, digere. Alguns destes leucócitos morrem, né, ao digerir, então eles implodem, né? Então, eles se autodestroem para destruir o antígeno, esse é o caso do neutrófilo, e outros não, como o macrófago. Aliás, o macrófago, ele cata de tudo, né? Ele não só antígeno, célula morta, ele remove e fagocita. Se você tem uma hemorragia ali, um vaso extravasou sangue, quem vai limpar aquele hematoma, retirando aquelas células mortas dali? O macrófago. Então, ele vai fagocitar. Então, estas células também vão atuar aí como barreira, como defesa, atuando na fagocitose. Outra forma de barreira que a gente tem, inflamação, né? Então, o nosso corpo vai dar sinais de quando um local está inflamado. Então, entrou um antígeno ali, vamos supor, entrou um espinho no meu dedo. Ele é um antígeno. Entende? Ele é um antígeno. E o meu corpo vai produzir contra ele uma resposta inflamatória, que envolve dor, que envolve calor, que o lugar vai ficar quente, envolve inchaço, o lugar ali vai ficar inchado e vermelho. Isso é um bom sinal? Isso é um sinal de que se ele está inchado, os vasos estão dilatados e mais sangue está fluindo para lá. Por isso que está quente.
certo? E por isso que está vermelho. Se tem mais sangue passando por lá, junto com o sangue tem os leucócitos, que vão ali te defender, no caso, né? Não vai matar o espinho. Minha filha, esses dias que entrou um espinho no pé, a gente tentou tirar, mas ele era muito pequenininho, não saiu. E ela falou, meu Deus, começa a chorar, né? E agora, o que vai fazer? Eu falei, e agora você vai deixar quietinho. Mas tá doendo. Calma, que amanhã já não dói mais. Mas eu vou ficar com espinho no meu corpo? Vai ficar no seu corpo. O que vai acontecer? O próprio organismo vai criando células ali, vai isolando, vai fazendo como que um casulo em volta daquilo, né? E aquilo vai ficar tão ressecado que uma hora vai descamar essas células mortas e quando você menos pensar, o espinho já saiu. É assim que funciona, né? Então, essa é uma resposta inflamatória. Então, é uma maneira também de nos defender. Aqui, na resposta inflamatória, às vezes acontece formação de pus, que o que é o pus? É o neutrófilo que morreu te defendendo ali contra antígenos. Então, você tem uma espinha. Como é que fica a espinha? Inchada, vermelha, quente e, por acaso, com pus, né? Então, quer dizer, entrou ali pode ter sido um ácaro, algum micro-organismo, uma bactéria, caiu num poro, né? Porque o poro da sua pele é enorme para ela, o poro da sua pele é cheio de óleo e essa coisa morreu afogada ali. E morreu, tem um cadáver ali que o corpo precisa limpar. Então, existe um processo inflamatório, né, para eliminar aquilo que está lá, esse corpo estranho. Tá bom? Beleza. Aí nós temos as defesas específicas. Ah, sim, estas aqui são sofisticadas? São. Então, essas aqui, como elas são muito mais elaboradas, o teu corpo só vai usá-las quando essa primeira etapa aqui, esse primeiro nível, vamos dizer assim, de barreira, não foi capaz de conter o antígeno, né? De alguma forma, ele venceu essas barreiras todas aqui, né? Então, você vai ter que lançar a mão de uma resposta um pouco mais sofisticada, que é essa defesa específica que envolve memória imunológica, ou seja, você vai gravar as características desse antígeno, né? E se ele outras vezes adentrar o seu corpo, você já vai ter tudo preparado para combatê-lo, porque você já o conhece, já está gravado na sua memória imunológica. E essa resposta específica, ela é mediada por anticorpos, por células que vão reconhecer o antígeno, né? Apresentar o antígeno, conhecê-lo e produzir anticorpos específicos contra eles. Tá bom? 10h40 termina a nossa aula, é isso mesmo? Sim. Isso, então já deu meu tempo com vocês. Semana que vem, então, a gente fecha essa partezinha aqui. Semana que vem nada, amanhã, né? Amanhã, sexta-feira. Sim. Então, isso. Então, amanhã a gente já fecha imunologia. E aí nós já vamos passar para outra frente, a frente C. Eu vou trabalhar com vocês genética. E em genética eu vou trabalhar engenharia genética e biologia molecular. Fabuloso, imperdível, tá? Que é mais de novo, de inovador dentro da biologia, tá aí, a gente vai falar um pouco dessas técnicas aí, assunto que tem ganhado cada vez mais importância também nos vestibulares, tá ok? Então amanhã às 9h a gente se encontra para mais uma aula. Tchau, tchau, até logo. Beleza.